Olá pessoal, aqui é o Mike. Que bom que você está com a gente hoje. Eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo vem falando dia após dia comigo em relação ao penoso trabalho de Jesus. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, também comentar embaixo que você sabe que isso ajuda. Também dá aquele like para a gente. Em Mateus 8, nós já lemos isso em nossa série Discípulos, mas diz em versículo 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E aí essa passagem vem de Isaías 53. E eu gostaria de ver essa passagem com você a partir do versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando dê ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu tenho refletido muito sobre essa palavra, seu penoso trabalho. Na verdade, quando ele é enviado pelo Pai, conforme a palavra nos ensina em João 17, quando ele mesmo, Jesus, está orando ao Pai, ele diz, como o Senhor me enviou, eu os enviei. Essa palavra indica que ele foi enviado pelo Pai para fazer tudo o que ele fez em nome do Pai, como se fosse o Pai. João fala no seu Evangelho, vimos nele a glória do Pai. Ou seja, se nós queremos entender e compreender, conhecer a Deus Pai, é olhar para Jesus para ver como ele se conduz, o que ele fazia, e nisso nós vamos ver o coração do Pai. Nós vamos ver em Jesus, inclusive quando Felipe pediu, mostra-nos o Pai, Jesus disse, você não está entendendo? Se você está me vendo a mim, você está vendo o Pai. E é dentro disso que eu quero refletir com vocês sobre essa questão do penoso trabalho. O Pai enviou Jesus e conforme as profecias, ele iria sofrer. Sofrer, em muitos sentidos, primeiro seria crucificado, esbofeteado,
ao ponto de ficar desfigurado, ele iria ser moído, e eu estou aqui na minha cabeça pensando naquele filme Paixão de Cristo, né, de muitos anos atrás. A cena do seu sofrimento, as cenas do seu sofrimento são as mais realistas do que eu tenho assistido. E realmente eu estou olhando esse sofrimento, sabendo que esse foi o castigo que nos traz a paz. Ele ser crucificado e levar sobre si a nossa iniquidade, se fazer pecado, conforme diz nas cartas de Paulo. Mas além disso, essas feridas, esse sofrimento, essa tortura, é a fonte de cura. A palavra diz em versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Na minha cabeça, eu estou imaginando Jesus naquela cruz, depois de ter levado a fúria do inferno no pelourinho, no tronco, onde talvez centuriões, talvez simplesmente soldados romanos estavam chicoteando, flagelando Jesus. Mas agora na cruz, algo acontece que eu vejo é mais do que os flagelos. Agora ele se enferma com as enfermidades da humanidade. Eu fico refletindo sobre isso e eu tenho que chegar à conclusão com isso que é a vontade de Deus, a cura de todos. Assim como é a vontade de Deus, a salvação de todos. É a vontade de Deus que todos venham ao arrependimento. É a vontade de Deus que todos sejam curados. E dentro disso, parte do seu penoso trabalho, por exemplo, se você pensar comigo, ele foi enviado para sofrer. É antecipado o poder para curar todos e fazer discípulos. E é nisso que entra para mim fruto do seu penoso trabalho. Primeiro, por causa do seu sofrimento, ele merece receber um fruto que seria a salvação do ser humano. Outro fruto seria a cura do ser humano. Outro fruto é receber discípulos. O que ele fez, o seu penoso trabalho, era para frutificar em discípulos. E eu estou pensando nessa geração. Estou pensando como nós temos falado ao longo dessa série, outras séries, que nós estamos provavelmente nos últimos dias, na última geração, a geração que prepara o caminho do Senhor. E conforme nós temos visto, prepara o caminho do Senhor, dando continuidade à missão que ele começou. Portanto, pregando o evangelho do reino, arrependei-vos, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos e expulsando demônios. E assim vamos preparando o caminho do Senhor. Agora, para isso, nós temos que ser discípulos. Tem entrado isso na minha cabeça. Você que é filho de Deus, você que se considera discípulo, você se esmera para ser o fruto desse penoso trabalho de Jesus. Eu estou refletindo sobre a minha própria vida. Um atleta, ele vai fazer vários sacrifícios na vida dele, em relação ao seu tempo, em relação à sua alimentação, em relação ao seu sono, em relação ao treinamento, disciplina. Ele vai deixar de lado uma série de coisas para correr a carreira. Paulo fala sobre isso em Hebreus 12, né? Fixando o nosso olhar em Cristo Jesus.
Mas eu estou associando isso hoje à questão de eu ser fruto do seu penoso trabalho. Eu sou fruto em relação a ser salvo. Eu sou salvo. E vivo sendo salvo todos os dias. Vivo debaixo da direção do Espírito Santo. Então, nisso eu entendo que eu sou fruto do seu penoso trabalho, porque ele se fez iniquidade, ele pagou o preço pelo perdão. E aí, por causa do seu trabalho, o Espírito Santo entrou na minha vida, me fez nascer de novo. Eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus. Sou filho da obediência. Mas também, um fruto do seu penoso trabalho é eu ser curado. Tenho experimentado algumas curas. Eu estou buscando mais. A outra parte desse fruto do seu penoso trabalho é me tornar num discípulo que, em honra ao Senhor, dê continuidade à missão que Jesus iniciou, para a qual ele comissionou os 11 em Mateus 28, e por estar com eles também, 120 na hora de Pentecostes. Hoje eu estou querendo levantar essa ideia contigo. Você se vê como fruto do seu penoso trabalho? Você entende que Jesus foi enviado pelo Pai? Sim, para a sua salvação, sim, para você se tornar filho de Deus, sim, para você ser perdoado, para quebrar a maldição sobre sua vida, porque ele se tornou maldição, para você ser liberto, curado, mas não é só isso. É você se tornar um discípulo que queira dar honra ao Senhor, dando continuidade à missão que Ele começou. Quero deixar essa ideia contigo para você, na sua busca, talvez se esmerar, talvez se disciplinar mais, talvez seja um motivo de você passar mais tempo na palavra, especialmente nos evangelhos, vendo Jesus para você se tornar semelhante a Ele. Você é fruto do seu penoso trabalho. Deus abençoe você e até a próxima.